Fala pessoal da SEMAD, tudo bem? Professor Everton aqui. Hoje resolvi trazer a derivada dessas duas funções que, embora muito parecidas, são diferentes, tá? E essa diferença ela fica mais perceptível a partir do momento em que eu reescrevo a função seno ao quadrado de x como seno de x, todo ele ao quadrado. Portanto, essas duas representações elas são correspondentes, tá? E perceba que nesse caso aqui, ó, o 2 ele é expoente de toda a função seno de x, diferentemente da outra função em que o 2 ele é expoente apenas de x, tá bem? Então, para derivar f de x, portanto, f' de x, vamos ter que recorrer à regra da cadeia, tá? Para quem não lembra da regra da cadeia, ela nos diz o seguinte, ó. Vou listar aqui. Ela nos diz que quando y é igual a u elevado a a derivada dessa função corresponde a a vezes u elevado a menos 1 vezes a derivada de u. Tá bem? Então, perceba que esse u ele é uma função e esse a trata-se de uma constante. No nosso caso, u representa seno de x, o a representa o 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, de acordo com a regra, é descer o expoente a, né, e multiplicar pela função. Então, vamos ter aqui, ó, 2 vezes seno de x. Tá? Então, passei o expoente aqui para frente da função. De acordo com a regra, subtrai o expoente em uma unidade, portanto, o que era 2 passa a ser 1, não precisa representar nesse caso. E por fim, ó, eu vou ter que derivar aqui a função u, que no caso trata-se da derivada da função seno de x. Tá? Então, para finalizar, ó, f' de x vai ser 2 vezes seno de x vezes a derivada da função seno de x. E para derivar essa função, para quem não se recorda, a derivada da função seno nos diz o seguinte: quando y é igual a seno de u, a derivada dessa função é correspondente a cosseno de u vezes a derivada de u. Então, diante disso, ó, perceba o seguinte, que para derivar a função seno de x, o nosso u aqui, no caso, no nosso exemplo, trata-se de x. Então, a derivada vai ficar cosseno de x vezes a derivada de x, que é 1. Portanto, a derivada de seno de x é correspondente a cosseno de x. Com isso, a gente obteve aqui a derivada da função seno de x, toda ela ao quadrado, né? E a função g de x, a sua derivada, tá? Vamos encontrá-la a partir da aplicação direta da regra da função do seno. Repare que o termo que acompanha o seno, no caso u, no nosso exemplo aqui, ó, trata-se de x ao quadrado. Então, aplicando a regra, ó, o que é que ela nos diz? Que a derivada vai ficar cosseno de u, portanto, no nosso exemplo, cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada de u, portanto, a derivada de x ao quadrado. Então, vamos representar isso aqui, ó. Cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. E, consequentemente, a derivada de g de x, nosso g' de x, resultará em cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que vai ficar 2x. Tá ok? Então, é isso. Finalizo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha com as pessoas que têm a mesma necessidade que a sua. Um forte abraço e até a próxima aula.